Gênesis 4, vamos dar continuidade nas exposições de Gênesis. Na última oportunidade que estivemos expondo, nós vimos o capítulo de número 3. Se os irmãos não assistiram, está disponível no nosso canal do YouTube, então os irmãos podem estar vendo esta exposição de Gênesis 3. Todos acharam? Amém. Diz assim a santa palavra do Senhor: Adão conheceu intimamente Eva, sua mulher. Ela engravidou e, tendo dado à luz, Caim disse: Alcancei do Senhor um filho homem. Tornou ela a dar à luz outro filho, Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Tempos depois, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe da gordura das primeiras crias de suas ovelhas. E o Senhor acolheu bem Abel e sua oferta, mas não acolheu Caim e sua oferta. Por isso Caim ficou furioso e ficou com o semblante abatido. Então o Senhor perguntou a Caim: Por que te iraste? Por que estás com o semblante abatido? E agora preste atenção no verso 7. Se procederes bem, não se restabelecerá o teu semblante? Mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e o desejo dele será contra ti, mas tu deves dominá-lo. Então Caim disse ao seu irmão Abel: Vamos ao campo. E enquanto estavam no campo, Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou. E o Senhor perguntou a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Presta atenção na resposta de Caim: Não sei, por acaso sou guarda do meu irmão? Caim estava respondendo ao Deus Todo-Poderoso e Soberano. Veja a forma como Caim o respondeu: Não sei, por acaso sou guarda do meu irmão? E Deus prosseguiu: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Agora maldito és tu, serás afastado da terra, que abriu a boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Quando cultivares a terra, ela não te dará mais sua força, serás fugitivo e vagarás pela terra. Então Caim disse ao Senhor, presta atenção novamente: A minha punição é maior do que a posso suportar. Hoje me expulsas da face da terra. Também me esconderei da tua presença. Serei fugitivo e vagarei pela terra. E quem me encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: 7 vezes recairá a vingança sobre quem matar Caim. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que ninguém que o encontrasse o ferisse de morte. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi habitar na terra de Nod, ao oriente do Éden. Caim conheceu intimamente sua mulher, ela engravidou e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e deu-lhe o nome do filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade. Irade gerou Meujael. Meujael gerou Metusael. E Metusael gerou Lameque. Presta atenção novamente. Lameque tomou para si 2 mulheres. Temos aqui a primeira quebra da instituição divina da família monogâmica. O nome de uma era Ada, e o nome da outra Zila. E Ada deu à luz Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zila também teve um filho, Tubal-Caim, fabricante de todo instrumento cortante de cobre e de ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Namá. Presta atenção novamente. Então Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zila: Dai ouvidos à minha voz. Escutai, mulheres de Lameque, as minhas palavras.
Pois matei um homem por me ferir e um rapaz por simplesmente me pisar. Se Caim há de ser vingado 7 vezes, com certeza Lameque será 77 vezes. E aqui a coisa muda de figura. A partir do verso 25. Tornou Adão a conhecer intimamente sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. E ela disse: Deus me deu outro filho no lugar de Abel, já que Caim o matou. A Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Oremos novamente. Bendito Deus e Pai, é a Tua palavra que está e será exposta diante de nós. Que o Teu Santo Espírito prepare os nossos corações para que eles estejam como uma terra fértil, que, sendo semeada essa semente, ela venha dar frutos de arrependimento, e que o Teu nome seja glorificado. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito me auxilie, para que eu possa transmitir aquilo que Tu tens preparado para comunicar ao coração do Teu povo, da família da aliança, e que em tudo o Teu nome seja exaltado em nosso meio, que o Teu nome seja mantido santo. Amém. Meus irmãos, o texto anterior de Gênesis 3, que nós expomos anteriormente, ele vai descrever como Adão e Eva se rebelaram contra Deus e caíram na tentação de Satanás. Nos capítulos anteriores, capítulo 1 e capítulo 2, nós temos a visão agradável da santidade e da felicidade dos nossos primeiros pais, da graça e o fervor de Deus, da paz e da beleza de toda a criação. Tudo bom, tudo muito bom. O próprio Deus expressa isso. Viu que tudo era bom. Mas, a partir do capítulo 3, essa cena se altera drasticamente. Aqui temos a narrativa do pecado e da infelicidade dos nossos primeiros pais. A ira e a maldição de Deus sobre eles, a paz da criação perturbada e a sua beleza manchada pelo pecado. Tudo ruim. Muito ruim. O que nós temos mais detalhadamente aqui no capítulo 3 é o seguinte: a inocência é tentada. Os tentados violam a lei. Os transgressores são levados a juízo. Com o juízo são condenados. Com a condenação vem a sentença. Depois da sentença vem o indulto. E apesar do indulto, a execução da sentença se faz ainda que parcialmente. É o que nós vemos no capítulo 3. Essa é a progressão que nós temos. Nossos corações devem estar profundamente afetados por esse registro de Gênesis 3. Tudo ruim. Tudo muito ruim. E se não fosse pelas graciosas indicações que nos é dada aqui, de redenção, pela semente prometida, eles e toda a raça degenerada e culpada teriam sido abandonados em um desespero interminável, separados, irreconciliáveis de Deus eternamente. Que maior desespero há para o ser humano? Mas Deus, na sua infinita bondade, graça e misericórdia, Ele rompeu rapidamente essa aliança ímpia, pecaminosa entre os nossos primeiros pais e o inimigo.
No verso 15 do capítulo 3, Deus diz à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Inimizade. Essa é a grande batalha. Um estado de guerra e inimizade irreconciliável que começou na alvorada da história e que se estenderá até que Jesus venha novamente. É uma batalha entre a carne e o espírito, entre o reino da luz e o reino das trevas, entre os discípulos de Jesus Cristo e os discípulos de Satanás, entre Jesus Cristo e Satanás. O nosso texto, então, é dirigido a Israel, ao povo da aliança. Israel que sentiu o calor dessa batalha inicialmente. Vejam no Egito, Israel foi escravizado pelo faraó de uma forma cruel, impiedosa, chegando ao ponto até mesmo de ordenar que os meninos recém-nascidos do povo israelita fossem assassinados no rio Nilo, afogados no rio Nilo. Mas Deus, com mão forte e poderosa, os libertou desse império do mal. E a caminho da terra prometida, meus irmãos, Israel teve de lutar contra várias nações para garantir a própria existência. Eles devem ter pensado várias vezes: por que todas essas nações tentam nos destruir? Por quê? E Moisés responde às suas preocupações contando-lhes acerca do começo desta batalha. É o registro que nós temos em Gênesis 3, 4. Moisés está contando, registrando, falando ao povo de Israel quando e como tudo isso começou. Neste capítulo nós temos o mundo e a igreja representados em uma única família, na família de Adão. E um exemplo do caráter e da condição de ambos em seu tempo. Ou melhor, em todos os tempos e até o fim dos tempos. Toda a humanidade estava representada em Adão, de forma que a grande distinção da raça humana entre santos e pecadores, religiosos e ímpios, os filhos de Deus e os filhos do maligno, estavam representados através de Caim e Abel. Nos é dado um exemplo inicial da inimizade que foi posta entre a semente da mulher e a semente da serpente. Mas o que quero destacar aqui, meus irmãos, é que, embora a narrativa pareça tratar apenas de assassinato e violência, corrupção e pecado, os versículos da conclusão, aquela transição que eu chamei a atenção dos irmãos no verso 25, eles nos chamam a atenção para a fidelidade de Deus em dar continuidade e preservar a semente prometida, a semente da mulher. Esse é o nosso primeiro ponto. E o nosso primeiro ponto é 2 irmãos e 2 ofertas totalmente distintas. Totalmente distintas. No verso 1, Eva diz o seguinte: alcancei do Senhor um filho homem, ou alcancei do Senhor um varão. É bem possível que, no entendimento de Eva, Caim seja o outro Adão. Um homem concebido com auxílio do Senhor. Veja, Caim, o nome que é dado por Adão e Eva a Caim, significa possessão. Ele é o primogênito e, semelhante ao seu pai, ele é lavrador, é um agricultor. Verso 2. Então, provavelmente Eva pensou:
Caim é a semente da mulher. É a semente prometida. Sendo assim, ela estava miseravelmente equivocada. Como Samuel, quando disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Meus irmãos, quando as crianças nascem, quem pode prever o que virão a ser? Aquele de quem se cria que fosse um homem, o varão, ou ao menos um homem de Deus, e a serviço dele como sacerdote da família, tornou-se o inimigo do Senhor. Quanto menos esperarmos das criaturas, mais suportáveis serão as decepções. Agora vejam, o nome que é dado ao segundo filho, Abel, significa vaidade, vapor, sopro, algo sem importância. E nós não encontramos nenhum comentário feito por Eva a respeito de Abel. Quando Eva pensou que tinha conseguido a semente prometida em Caim, ela ficou tão entusiasmada, tão apaixonada pelo filho, pelo primeiro filho, que com a posse do outro filho, a posse do outro filho era simplesmente uma vaidade para ela. Ela não deu importância para o segundo filho, para Abel. Abre um parênteses. Para aqueles que têm um interesse genuíno em Cristo Jesus e fazem dele tudo o que tem, as outras coisas são como nada. Nada. Abel, então, é pastor de ovelhas. E aqui nós entendemos que Abel escolheu, ele escolhe ser pastor de ovelhas. Ele escolheu aquele trabalho que favorecia a meditação, a devoção. Pois a vida pastoral era considerada particularmente favorável a estas coisas. Nós vamos ver, Moisés e Davi cuidaram de rebanhos. E eles, em seus retiros, quando se retiravam para cuidar, para tratar das ovelhas, eles conversavam com Deus. Eles escolheram uma ocupação que fossem favoráveis à piedade, à devoção. Note que esta condição de vida é a melhor para nós, meus irmãos. É a melhor para nós. E devemos sempre escolher aquela que for a melhor para a nossa alma, aquela que menos nos expuser ao pecado e que nos proporcionar as melhores oportunidades de servir e de desfrutar da presença e da comunhão com Deus. Nós devemos levar isso em consideração quando vamos escolher a nossa profissão, quando vamos escolher a nossa ocupação, os nossos afazeres, o nosso trabalho. Isso vai me levar para mais perto do Senhor. Isso vai me levar a uma vida mais piedosa, a uma vida mais devota, de devoção ao Senhor. Nós nem sempre ou raramente pensamos nisso. Geralmente o que consideramos quando vamos escolher a nossa ocupação é os benefícios financeiros, a comodidade que ela pode nos proporcionar nessa vida. Então, no verso 3, se dá início ao conflito, quando ambos trouxeram a sua oferta diante do Senhor. O texto diz: agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. É então que surge a pergunta: por que Deus se agradou de Abel
e da sua oferta e não de Caim. Por quê, meus irmãos? Por qual motivo? Novamente, os israelitas conheciam a resposta. O texto diz que Abel trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Ou seja, ele obedeceu à lei de Deus e demonstrou total dedicação ao Senhor. E aqui, observe que o Senhor olha para a pessoa, para o ofertante, antes mesmo de olhar para a sua oferta. Nós lemos na liturgia em Hebreus 11, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Aqui está a distinção. Pela fé. Em contraste que Caim trouxe apenas alguns meros frutos da terra. A palavra primícias está totalmente ausente. Totalmente ausente. A sua oferta é superficial. É algo que simplesmente tem que ser feito. É uma obrigação. Não é algo feito com piedade, com zelo de coração. Portanto, Deus não se agradou. E esse tipo de oferta, meus irmãos, esse tipo de sacrifício é sacrifício de tolo. Quando nós fazemos algo por obrigação diante de Deus, esse algo não vai ser agradável a Deus. Talvez para um observador desatento, os sacrifícios de Caim e Abel tivessem parecido ambos igualmente bons. Vejam, Adão aceitou a ambos. Porque quando se ia oferecer um sacrifício diante de Deus, aqui, antes de tudo, tinha que ser apresentado diante do Pai. E Adão aceitou o sacrifício de ambos. Mas Deus, que não vê como o homem vê, Deus não aceitou. Deus tinha respeito por Abel. Deus demonstrou respeito por Abel e por sua oferta. E mostrou a sua aceitação desta. Provavelmente através de um fogo do céu. Mas por Caim, sua oferta, ele não tinha respeito. Nós estamos certos de que havia uma boa razão para essa diferença. Vejam, havia uma diferença no caráter das ofertas e no caráter das duas pessoas. Caim, meus irmãos, era um homem ímpio. Levava uma vida ruim, sob o poder dominante do mundo e da carne. Consequentemente, o seu sacrifício era abominação diante do Senhor. Era abominação para o Senhor. Provérbios 15, verso 8. Era um sacrifício em vão. Deus não tinha respeito nem pelo próprio Caim, e, portanto, nenhum respeito por sua oferta, como foi sugerido pela sua expressão. Mas Abel, em contrapartida, era um homem justo. Ele é chamado Abel, o justo. Mateus 23, verso 35. Seu coração era íntegro, e a sua vida era piedosa, era devotada a Deus. Ele era um daqueles para quem o semblante de Deus está voltado, no Salmo 11. E cujo coração é por essa razão o seu contentamento. Deus tinha respeito por ele como a um homem santo, e por conseguinte por sua oferta, como uma oferta santa. A grande diferença era esta: que Abel ofereceu por fé, com fé, e Caim não.
Havia uma diferença no princípio sobre o qual eles agiam. Abel ofertou visando a vontade de Deus como sua regra e a glória de Deus como a sua finalidade. A regra para que Abel estivesse oferecendo aquele sacrifício era a palavra de Deus, a lei de Deus, a ordenação do Altíssimo. E a finalidade era a glória de Deus. Abel oferece segundo a vontade de Deus, visando a glória de Deus e na dependência da promessa de um Redentor. Mas Caim fez o que fez apenas por mera obrigação. Não com fé, não por fé. Então isso se transformou em abominação, em pecado para ele. Abel era um crente penitente, como o publicano que foi embora justificado. Caim não era humilde. A sua confiança estava em si mesmo. Ele era como o fariseu, que glorificava a si mesmo, mas não estava justificado diante de Deus. Como consequência da rejeição da parte de Deus, Caim então ficou irado. Ele se ira contra Deus e contra o seu irmão. E esse é o nosso segundo ponto. A revolta de Caim e o seu pecado. Versos 5 ao 10. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Caim estava muito enfurecido, o que na mesma hora tornou-se claramente perceptível em sua aparência, em seu semblante. O seu semblante se abateu, o que evidencia tanto a sua mágoa, como o seu descontentamento, e também a sua maldade, a sua pecaminosidade, a sua corrupção. Agora vejam, Deus está aqui argumentando com Caim, para convencê-lo do pecado e da tolice de sua raiva e descontentamento, e para trazê-lo novamente a um bom estado de espírito, para que futuras iniquidades pudessem ser evitadas. Nós temos aqui mais uma vez um exemplo da paciência, da bondade e da longanimidade do Senhor, nosso Deus. O fato do Senhor proceder de uma forma tão terna, meus irmãos, com um homem tão mau, em uma situação tão ruim, longanimidade, bondade e misericórdia. Deus insta o próprio Caim a investigar a causa do seu descontentamento e a considerar se esta era realmente uma causa justa. Por que descaiu o teu semblante? Observe, primeiro, que Deus observa todas as nossas paixões pecaminosas e todos os nossos descontentamentos. Não existe um olhar irado, um olhar maldoso, nem um olhar impaciente que escape à sua visão atenta. Segundo, observe que a maioria de nossas paixões pecaminosas e ansiedades logo se desvaneceriam diante de uma investigação rígida, imparcial sobre a sua causa. Por que estou irado?
Existe um motivo verdadeiro? Uma razão justa? Uma causa proporcional a isso? Nem sempre nos fazemos esses questionamentos num momento de ira e descontentamento. Não é mesmo, meus irmãos? Deus adverte Caim e também nos adverte nesta manhã. Porém, meus irmãos, vejam, apesar da advertência vinda diretamente de Deus, Caim se recusa a ouvi-lo. E em vez disso ele nutre ira contra Deus e inveja contra o seu irmão. Então a nossa narrativa ela chega ao ápice no verso 8. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Nós temos aqui a progressão da ira de Caim e a liberação dela através do assassinato de Abel. Veja, todo o crime cometido no campo era considerado pelos israelitas como premeditado, planejado. Caim não matou Abel acidentalmente, num arrobo de fúria. Caim planejou levar Abel até o campo e matá-lo. Então Caim matou seu irmão. Ele não matou um inimigo, nem um estranho. Ele mata o próprio irmão, o sangue do seu sangue. E Deus viu o terrível ato de Caim. E assim como no pecado de Adão e Eva, Deus estabelece o tribunal e passa a interrogar Caim. Verso 9. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? E aqui, aquela resposta que eu chamei a atenção dos irmãos. Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor ou guardador de meu irmão? Vai lá ver. O assassinato cometido por Caim e agora a sua mentira mostram que ele se tornou escravo do pecado. A partir deste momento nós temos claramente traçada duas descendências básicas. Fruto da inimizade que está na semente da serpente contra a semente da mulher. A saber, por um lado, nós temos aqueles que continuam a habitar na presença do Deus Altíssimo. E por outro lado, nós temos aqueles que se distanciam de Deus e de seus caminhos e se tornam seus inimigos. Vivem em inimizade para com Deus. Assim como Abel lidera a linha de frente do nobre exército de mártires. Novamente, Mateus 23, 35. Caim permanece à frente do ignóbil exército de ímpios e perseguidores. Judas 11. Desde muito cedo, aquele que era gerado segundo a carne perseguia aquele que era gerado segundo o Espírito. E a situação é praticamente a mesma em nossos dias. O juiz celestial, então, confronta Caim com o seu próprio pecado, com a sua própria corrupção. Verso 10. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra. Amém. Estas, meus irmãos, é uma vívida expressão idiomática que significa: tu podes tentar esquecer o teu ato de violência, mas eu não posso. O que quer que aconteça com meus filhos é questão de preocupação pessoal para mim. E não ficará impune. Deus está falando isso aqui para nós.
o que quer que aconteça com qualquer um dos meus filhos é uma questão pessoal para mim. Não ficará impune. No original, a palavra aqui está no plural. O sangue de teus irmãos. Mas como assim? Caim matou apenas Abel. O sangue de teus irmãos. Não apenas o sangue dele, mas o sangue de todos aqueles que pudessem ter descendido dele. Ou o sangue de todas as sementes da mulher. Que de certo modo selariam a verdade com o seu próprio sangue. E Cristo, meus irmãos, Ele coloca tudo em uma única conta. Mateus capítulo 2, até o verso 35 do capítulo 3. Porque foi mantida uma contagem de cada pingo de sangue derramado. Como é bom para nós que o sangue de Cristo fale melhor que o de Abel. Hebreus 12, verso 24. O sangue de Abel clamou por vingança, meus irmãos. O sangue de Cristo clama por perdão. Nosso terceiro ponto. A punição da parte de Deus e sua graça protetora. Verso 11 ao 16. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. E aqui novamente uma expressão que eu chamei a atenção dos irmãos. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que eu não ferisse de morte quem quer que eu encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a oriente do Éden. Nós temos neste ponto um relato completo do julgamento e da condenação do primeiro assassinato. Não sendo ainda as cortes civis de magistraturas instituídas para esse propósito, como foram mais tarde, por exemplo, no capítulo 9 de Gênesis, o próprio Deus ocupa agora o cargo, ou novamente, o cargo de juiz. Pois ele é o Deus a quem a vingança pertence, e quem de fato fará a inquisição pelo sangue, especialmente o sangue dos seus santos. Observe a acusação contra Caim. O Senhor disse para Caim: onde está Abel, teu irmão? Caim é inquirido não apenas porque existe um motivo justo para suspeitar dele, meus irmãos, tendo manifestado uma má intenção contra Abel e tendo sido o último a estar com ele, mas porque Deus sabia ser ele o culpado. Mesmo assim, o Senhor o questiona, para que possa existir dele uma confissão de seu crime. Pois aqueles que seriam justificados diante de Deus deveriam acusar-se a si mesmos. E os penitentes
os piedosos, os eleitos, o povo da aliança, assim o farão. O justo juiz profere a sentença, verso 11. E agora, maldito és tu sobre a terra. Ele é então amaldiçoado, submetido à ira de Deus, e o privilégio de cultivar a terra foi tomado dele. Deus continua a sentença, verso 12. O fazendeiro Caim então foi banido para o deserto. Será então exilado da civilização, a fim de ser fugitivo e errante. Mas o que é pior de tudo isso, meus irmãos, é que ele será banido da presença de Deus. Aqui consiste o pior castigo e a pior sentença da sentença divina. Banido da presença de Deus. Esta é a verdadeira natureza da maldição proferida pelo Senhor. Nós todos merecemos essa maldição. Nós todos merecemos essa maldição. E é apenas em Cristo que os homens, que nós somos salvos dela e herdam a bênção. Gálatas 3. Caim apela ao Senhor daquela forma que nós conseguimos identificar quando lemos o texto. A exposição de seu pecado, meus irmãos, o conduz da presunção ao desespero. O ódio arrogante se tornou em um medo covarde, misturado com autopiedade. E assim o que ele diz é uma reprovação e uma afronta contra a justiça de Deus. E uma queixa não da grandeza do seu pecado, mas do extremismo do seu castigo. Nós temos aqui o primeiro momento em que alguém é chamado de extremista. Como se isso fosse desproporcional àquilo que ele merecia. Vejam, Deus está demonstrando, agindo com graça, com misericórdia, e ele acha que esse castigo está sendo desproporcional àquilo que ele merecia. Ele merecia a morte. Em vez de justificar a Deus na sentença, Caim o censura, não aceitando a punição de sua iniquidade, mas discutindo-a. Ele se julga tratado com muito rigor, quando na realidade ele está sendo tratado com muita misericórdia. Porém, o Senhor, mais uma vez, em sua longanimidade, em sua misericórdia, ele suavizou o castigo. Vejamos o que diz o verso 15. O Senhor, porém, disse: portanto, qualquer que matar Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que o não ferisse qualquer que o achasse. Quanto à marca de Caim, o que importa para nós é a sua utilidade. A Bíblia não fala que marca é essa, mas fala qual a sua utilidade. Para que ela foi colocada? Por que ele foi marcado? Era uma marca visível
primeiramente, de sua infâmia e de sua desonra, mas também era uma marca da bondade e da misericórdia do Senhor Deus. O nosso primeiro enredo, então, termina no verso 16. Caim, que foi gerado com o auxílio do Senhor, no entendimento de Eva, retirou-se da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Nosso quarto ponto, a depravação humana na descendência de Caim, do verso 17 ao verso 24. A maldição proferida por Deus, meus irmãos, não remove totalmente a sua misericórdia. Nós vemos aqui novamente: sede fecundos e multiplicai-vos. Lemos no verso 17: Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. Graça comum. Observe aqui, novamente, Caim desafiando o julgamento divino. Deus disse que ele seria um fugitivo, um vagabundo pelo deserto. Ele vai lá e edifica uma cidade. A cidade terrena provê proteção e civilização, porém ela culmina em mais um desafio à supremacia de Deus. Numa rápida ordem de descendentes, o escritor traça a genealogia de Caim e para em Lameque. Lameque é o sétimo a partir de Adão, na linhagem de Caim, cuja família revela tanto o desenvolvimento da cultura quanto a profundidade do pecado na raça humana. O narrador evidencia grandes desenvolvimentos culturais dessa linhagem da semente da serpente, é o que nós vemos do verso 19 ao verso 22. O que vemos aqui é um exemplo da graça comum, um exemplo da misericórdia de Deus, nesses desenvolvimentos culturais que permitem, ainda que sob a maldição de Deus, ao povo enfrentar e desfrutar de algum conforto num ambiente hostil e debaixo da maldição do Todo-Poderoso. Mas vejam que nem tudo anda bem. Lameque foi um membro da degenerada estirpe de Caim que primeiro transgrediu a lei original do casamento, de que dois seriam uma só carne. Até aqui, um homem tinha apenas uma esposa por vez. E passa então, Lameque passa a vangloriar-se para suas esposas. Nas suas expressões que vemos no verso 23, ouvi a minha voz, mulheres de Lameque. Observe, primeiro, com que arrogância, altivez, ele fala com suas esposas. Como alguém que esperava uma enorme consideração, até mesmo uma obediência devota das suas esposas. Ouvi a minha voz, ó mulheres de Lameque. Segundo, como Lameque era cruel e bárbaro com todos aqueles que estavam ao seu redor. Eu matei um varão por me ferir. Esse ferir aqui, meus irmãos, certamente é algo superficial, algo que foi feito por acidente, não por intenção de machucar, por intenção de matar. O rapaz simplesmente esbarrou nele e isso resultou em algum machucado, algum ferimento.
e um jovem apenas por pisar o seu pé. Ele se reconhece, ele se vangloria, ele tem orgulho dessa disposição odiosa, violenta, que distribuía sem piedade agressões a esmo. Era um assassino brutal. Era assim que Lameque agia. E então ele se orgulha. Veja o orgulho expressado por Lameque quando ele diz essas palavras. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque, 70 vezes. 7. Verso 24. Ele toma as palavras de Deus a Caim sobre a vingança completa e as multiplica por 70. Com tamanha impiedade, ele abusa da proteção de Deus. Como Caim, ele continuava impenitente, tremendo, porém, ainda assim, arrogante. Lameque expressa até mesmo celebra seu aprofundamento na depravação. Vejam, em apenas 7 gerações, a humanidade se desintegrou de um mundo em que Deus era adorado, em que Deus era cultuado, para um mundo em que os seres humanos pensavam que podiam viver sem Deus. Nosso quinto ponto. A graça de Deus através de um remanescente piedoso. Verso 25 em diante, nós temos uma mudança de cenário maravilhosa. Antes de terminar a narrativa do capítulo 4, Moisés retorna rapidamente a Adão e Eva. Esta é a primeira vez que Adão é mencionado neste capítulo. Sem dúvida, meus irmãos, o assassinato de Abel e a impiedade, a impenitência, a apostasia de Caim era um grande sofrimento para sua mãe, Eva. E ainda mais porque a sua própria maldade os castigava agora. Qual o motivo de seus filhos se encontrarem nesta condição? O pecado original no Éden, a desobediência de Adão e Eva no jardim. E essa reincidência, né, na sua linhagem, na sua descendência, na sua família, os acusava, os repreendia constantemente. Eva agora sabe que Caim não era a semente prometida da mulher. Era Abel o mais novo e Caim o matou. E agora, meus irmãos, Adão e Eva sofriam de uma dor lancinante por causa disso, pois foram privados de ambos os filhos em um único dia. Adão e Eva não perderam apenas Abel. Mas em sua fidelidade, em sua graça, em sua infinita misericórdia, Deus lhe concedeu outro filho, outro descendente em lugar de Abel. E aqui temos aquilo que foi um alívio para os nossos pais, para os nossos primeiros pais, em sua tamanha aflição. Um alívio, um renovo, um refrigério, vindo da parte de Deus, nosso Senhor. Na batalha entre a semente da mulher e a da serpente, Deus é fiel em continuar a linhagem prometida, a linhagem da mulher,
Observe a bondade e a ternura de Deus para com o seu povo, em seu relacionamento providencial com eles. Em todo tempo, em todo o relacionamento de Deus com o seu povo, com o povo da aliança, com Israel, Deus estava sempre provendo. Deus estava sempre provendo tudo para todos. Quando o Senhor permite que seja tirado um consolo, meus irmãos, Ele lhes dá outro em seu lugar, e que pode se tornar uma bênção ainda maior do que aquele que consideravam que estivesse associado à sua vida. Esta outra semente era aquela na qual a igreja deveria ser edificada e perpetuada. Ela vem no lugar de Abel, pois a sucessão de homens e mulheres que confessam ao Senhor é o reavivamento dos mártires, como se fosse a ressurreição da testemunha de Deus que foi assassinada. Aqueles que assassinam os servos de Deus esperam, através disso, destruir os santos do Altíssimo, destruir os seus santos. Porém, tais iníquos não conseguirão, ficarão desapontados. Cristo ainda verá a sua semente. Deus pode gerar a Cristo filhos a partir de pedras e fazer do sangue dos mártires a semente da igreja, cujas terras, temos certeza, nunca serão perdidas por falta de herdeiros. E o narrador conclui então com este importante comentário: e a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. E ele conclui: então se começou a invocar o nome do Senhor. Verso 26. Enos, o nome comum de todos os homens, que evidencia a fraqueza, a fragilidade e a aflição da condição do homem. Os melhores homens são mais conscientes destas, tanto em si mesmos quanto em seus filhos. Por mais estabelecidos e seguros que nos sintamos, devemos nos lembrar de que somos frágeis, de que somos pecadores. Nessa linhagem, então, da semente da mulher, nós vamos ver e veremos pessoas fracas, limitadas, manchadas pelo pecado, mas que invocam o nome do Senhor. Elas são dependentes do Senhor e fazem de Deus o centro de suas vidas. Pessoas fracas, porém reconciliadas com Deus, tendo suas mentes renovadas pelo poder da palavra, pelo poder do Evangelho, se tornam dependentes do Senhor e fazem da sua vontade o centro de suas vidas. E esta palavra, essa sentença, esta conclusão, certamente, ela não se refere apenas ao nascimento de Enos, mas à família da aliança e a toda a história anterior. Então,
quando os homens viram, através da ação da consciência desperta, os péssimos efeitos do pecado de Caim e de Lameque, ao verem a condenação de Deus sobre o pecado e os pecadores, vejam, irmãos, aqui Deus condena o pecado e os pecadores. Deus lança no inferno pecadores. Esqueça essa balela de que Deus odeia ou abomina o pecado e ama pecadores. Não! O pecado não vai ser lançado no inferno. O que vai ser lançado no inferno são pecadores. Pecadores estarão no inferno. Ao ver então a condenação de Deus sobre o pecado e sobre os pecadores, eles se tornaram mais vigorosos e firmes na adoração ao Senhor. Agora os homens começaram ou recomeçaram a adorar a Deus. E agora não apenas em seus aposentos particulares e com suas famílias, mas em público, em reuniões solenes. Oh, meus irmãos, quanto piores forem os homens ímpios, quanto piores forem os réprobos, quanto piores forem os rejeitados, os separados, os destituídos da graça e da presença de Deus, quanto piores forem, melhores e mais zelosos devemos ser em dar glória ao Deus triuno. Quanto maior enxergamos a corrupção do pecado lá fora, maior deve ser o nosso intento, o nosso empenho, o nosso apreço. A glória do nosso Deus triuno, que o seu nome seja mantido santo entre nós. Não invejemos os pecadores, não invejemos os ímpios na sua prosperidade. Os adoradores de Deus começaram a se diferenciar, e assim nós devemos ser e proceder. Eles começaram a ser chamados pelo nome do Senhor e se chamavam filhos de Deus. Essa é a distinção entre os que buscam a Deus e os profanos. Essa é a distinção entre o povo da aliança e os inimigos de Deus. Esta é a distinção que se mantém desde então e continuará enquanto o mundo existir, meus irmãos. Essa é a distinção. Louvemos ao Senhor porque Ele é fiel. Ele é fiel para dar continuidade à linhagem da semente da mulher. Se Deus não fosse fiel, essa descendência teria desaparecido com a morte de Abel, mas Deus levantou Sete e seus descendentes para continuar o seu povo sobre a terra e acaba por conduzir a Cristo. Isso também significa que a amarga batalha com a semente da serpente continua. A história bíblica, a história da igreja, a história contemporânea, a nossa história comprovam isso, apontam para isso. Essa inimizade eterna. Devemos entender que estamos em guerra. Essa é a verdade que é verdade que temos liberdade de culto, mas existem muitos irmãos ao redor do mundo que estão sendo perseguidos, massacrados, martirizados por
ímpios, pela linhagem da serpente, pela linhagem da impiedade. Pela semente do maligno. Mas nós temos a certeza de que Deus, na sua fidelidade, não os abandonou. E podemos ter certeza que aqueles que verdadeiramente são do Senhor, embora se encontrem numa situação tão sofredora, tão difícil, o seu contentamento está no Altíssimo. Eles passam por isso, olham para o Senhor e pensam: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é a glória que está reservada para nós na eternidade. Maior é o que é eterno do que o que é passageiro. Estamos numa batalha. Veja, a primeira carta de João, ela é instrutiva. O apóstolo escreve essa carta à igreja perseguida. Ele escreve: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Filhinhos, sois de Deus e já os tende vencido, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Os perversos não conseguem suportar quem é realmente justo. Eles proclamam um certo amor fraterno, mas de modo algum o praticam. E nós não podemos nos assemelhar a estes. Não é de admirar, então, que os líderes religiosos da época de Jesus o tenham rejeitado e o entregue à morte com o auxílio dos gentios. Vejam, meus irmãos, aqueles que entregaram Jesus com o auxílio dos gentios eram do seu povo. Eram do seu povo. Eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Foi isso que João explicou no seu evangelho. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. A saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Para aqueles que andam no caminho de Caim, há pouca razão para a esperança, meus irmãos. E vejam, nós não devemos nos regozijar por isso. Vão passar seus dias longe, eternamente longe da presença de Deus e perecerão finalmente. Que seus dias na terra, e perceberão finalmente que seus dias na terra foram, na verdade, cheios de tristeza e pesar. Nós, porém, podemos nos regozijar, pois há um caminho melhor. Um novo e vivo caminho por meio de Cristo Jesus. Embora Deus tenha valorizado o sangue de Abel, que foi derramado pela sua fé, esse sangue não se compara ao mais excelente que foi derramado por Jesus Cristo. O sangue de Abel foi um testemunho de fé,
O sangue de Cristo é o agente purificador pelo qual nós somos purgados de nossos pecados e libertos do castigo da condenação eterna, da eterna separação de Deus, da fonte da vida. Venceremos a batalha contra Satanás porque Jesus derramou o seu Espírito em nós. Não importa quão dura seja a batalha, Deus é fiel para preservar a sua igreja até que Cristo venha novamente para estabelecer o seu reino em perfeição e glória. A Ele seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Curve a sua cabeça comigo. Oh, bendito Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, porque Tu não nos abandonaste na nossa condição vil de pecadores. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu não nos abandonaste na condição de eternamente separados da fonte da vida, que és Tu. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu, na Tua infinita misericórdia, na Tua infinita bondade e na grandeza da Tua sabedoria, provê um sacrifício ainda maior, provê um sacrifício perfeito, que expurga os nossos pecados e nos coloca na condição de justos, reconciliados contigo. Ó Senhor, que nesta manhã todo orgulho, toda arrogância seja jogado no lixo e que possamos nos achegar conscientemente, Senhor, com o coração transbordando de gratidão por Tu ter nos alcançado, por Tu ter nos elegido desde a fundação do mundo e nos transportado do reino das trevas para o reino da Tua maravilhosa luz. Nos transportado do reino da morte para a vida eterna. Que em tudo os nossos lábios possam Te louvar e Te bendizer. Em nome de Cristo Jesus, o Teu Filho. Amém.